estamos aqui no episódio piloto do Zcast, esse podcast que é da Zeneg, e a gente vai falar sobre educação financeira aplicada, né? Nosso público-alvo vai ser empresários e pessoas físicas, entende? Quem tem um negócio, quem não tem. A gente vai trazer a educação financeira de diversas formas que vai estar conectada à sua realidade. Esse aqui é o nosso primeiro episódio. Estou aqui com o Bruno, que é o grande sócio, e o diretor Saulo, macroeconomista. Somos um time de especialistas em finanças que vamos trazer, como é que é a palavra? Bater um papo aqui. Bater um papo, mas como é que é? Tentar... Aquela palavra bonita que o pessoal fala que é disseminar o conhecimento da educação financeira, visto que, né, muitas pessoas reconhecem, né, que não tem a educação financeira necessária, que a gente sempre precisa, né? É um assunto que as pessoas têm muita dificuldade de falar. E falar sobre dinheiro é complicado, né? Tem falar dificuldade, sobre dinheiro é um assunto... É porque mexe, né? Mexe diretamente com as nossas emoções ali, vários acontecimentos, e às vezes saber lidar com isso não é mais um problema, que a Zeneg veio para isso, né? Para saber te ajudar a lidar com o dinheiro de forma moderna, de forma inclusiva, que esse podcast tem o objetivo de ser inclusivo, de trazer equidade, de trazer a conversa a um nível que todos possam participar, não é excludente. Então, como você tendo empresa ou não, você pode participar. E aqui a gente trazer um assunto que reverbere aí nessa mídia que a gente está começando, nesse novo formato, nesse novo projeto da Zeneg aí, e dar continuidade. Então, vamos lá? Vamos lá, esse é o primeiro. É o primeiro, vamos dar segmento. 01, episódio 01. É isso. Esse episódio 01 a gente está fazendo gravado para pegar tudo, mas a ideia é que no futuro os próximos sejam ao vivo. Ao vivo, é importante. Ao vivo, live é importante, entendeu? Conexão, gera conexão. Perfeito. E a Zeneg, ela nasceu, né, do desejo profissional nosso, que a gente teve. Exatamente. De... Né, eu, por exemplo, fui do mercado, né, bancário. Isso que eu ia falar. É justamente vindo dessa experiência do banco, das deficiências que a gente encontra no atendimento com o público no banco. Exatamente isso. A distância que tem do gerente do banco com o cliente. Sim, sim. Entendeu? E assim, e desmistificando um pouco isso, né, jogando luz nesse tema, hoje a gente tem alguns clientes, né, esses que a gente atendeu nesse período nosso aí de desenvolvimento, que hoje a gente já é uma empresa constituída, mas na validação, porque a gente preferiu fazer o quê? A gente combinou, né, com o nosso time que seria muito mais seguro, primeiro, a gente validar o que a gente ia fazer de fato, se essa metodologia, tanto que a gente descobriu que a nossa metodologia é inovadora, né? A forma como a gente conseguiu unir a educação financeira para pessoas que são leigas em finanças e utilizando a sustentabilidade para dar essa base, pô, isso aí foi praticamente um norte que a gente descobriu no meio do caminho, né? E fez com que a gente criasse uma diferença. Então a gente percebeu o quê? Cara, a gente não vai vender crédito, a gente não vai ficar correndo atrás desesperadamente de pessoas. Não, a gente vai ajudar o empresário a tomar a decisão financeira correta do negócio dele. E com isso, a gente faz com que o empresário conheça o negócio dele através da gestão financeira do acesso a crédito, que é uma necessidade real, né, do negócio dele. E com isso ele consegue fazer, ele começa a conhecer vários pontos, né? Eu gosto de usar a palavra pipocar insight, né? Começa a pipocar diversos insights ali na mente dele, que ele começa a ver que ele falava, poxa, dá para fazer isso. E aí ele percebe que era uma coisa que ele já deveria estar fazendo, só que é muito legal que a gente, com a nossa consultoria, a gente consegue fazer com que ele veja isso, então ele se sente pertencente. Isso foi muito legal. O feedback geralmente é muito acolhedor, a gente consegue acolher, então às vezes tem empresários que têm um pouco de vergonha, que ele tem o negócio dele, e ele se sentir acolhido, ele poder abrir um pouco essa realidade dele, que eu não falo nem necessariamente a intimidade do negócio, mas a realidade do negócio dele, e ele consegue trazer isso de forma bem explicada
isso agrega muito valor a curto prazo, né, para a gente, para ele, a gente consegue trazer essa evolução visível para o negócio dele, entendeu? Foi um objetivo do Fnaticor. Desde quando a gente idealizou o projeto, a gente estava pensando exatamente nisso. Tirar esse gap do empresário com a instituição financeira. Porque muitas pessoas não entendem por que elas não conseguem o crédito. Exatamente. Elas têm um negócio, o negócio delas é rentável, ganha dinheiro, mas elas não conseguem apresentar isso para o banco. Sim. Sim, claro, até porque o banco, assim, ele vai ter o problema de, pô, como eu vou saber que aquela pessoa vai conseguir pagar o empréstimo? Porque não adianta só a pessoa ter um projeto, ter um sonho. Ter um sonho, muitos empresários têm, mas agora, ter a ideia, o projeto estruturado, fluxo de caixa estruturado, tudo certo, isso aí realmente é algo que tem que ser trabalhado. Exato. E assim, uma coisa que a gente traz, né, o tempo todo, que a gente tenta sempre deixar claro, é que a gente vai passar esse conhecimento para o empresário. Né? A gente é aquele famoso, a gente vai pegar você pela mão durante o período que você tiver com a Zeneg, né, nesse período de desenvolvimento do seu negócio, porque é uma questão muito mais de conhecimento, né? Ali é o conhecimento financeiro. Tipo, cada um tem a sua área, né? A sua formação, a sua forma de ver, e principalmente se aquele negócio foi deixado para você por familiares, né? Um planejamento sucessório. Acontece muito. Então, assim, o seu pai, a sua mãe tem um negócio e de repente você se vê como dono do negócio. Né? E de repente começa uma nova fase da sua vida que o negócio vai trazer diversos problemas ou necessariamente desafios, que hoje existe uma grande diferença entre problema e desafio, né? Só que as pessoas elas juntam tudo. Bota tudo numa bola só. São desafios constantes dos negócios e as pessoas acham que aquilo ali é um problema. É um desafio que todo negócio vai ter e vai encarar, ele vai ter que passar por aquilo. Exatamente isso. Então, assim, a gente diferencia isso, o que é um problema e o que é um desafio. O problema a gente percebeu que é uma questão do conhecimento, né? É educação financeira. Que é a educação financeira. E o desafio é coisa ali do dia a dia. Tipo uma conversa com um funcionário, uma forma de fazer, delegar o que você precisa, as tarefas necessárias, justamente para você perceber que você está fazendo a gestão e não a operação. O seu funcionário faz a operação. Então, a gestão desse negócio é o que a gente vem trazendo. E, assim, a importância da sustentabilidade nisso tudo, né? Isso. Hoje, a gente vai também abordar um pouquinho o ESG, os ODS aqui. E a gente parte mais na parte de governança, justamente é onde a gente mais bate, né? A parte que mais compete a gente, eu diria assim. Não, o que eu vejo que muitos negócios entendem como sustentabilidade, muita área ambiental. Isso. E o nosso foco também tem na área ambiental, que a gente tem a nossa parte que é do agronegócio, ou a parte de economia de energia, tem toda a parte ambiental também, mas a gente foca muito em governança e no social, né? Exato. Assim, trazendo isso aí, a governança, né, que você... Esse dia eu vou trazer até que é um ótimo gancho do que a gente está falando, né? O acesso a crédito, ele depende de uma certa governança do negócio. Entendeu? Então, assim, o G, né, de governança do ESG, que é ambiente, né, environment, né? O S, que é o social, e o G, governance, né, que é uma sigla inglesa, né, americana, não sei exatamente a origem, mas ela é a base, né, ela pegou praticamente as complexidades, né, de todos os negócios, que é um assunto global, ela se encaixa, né, de forma global, mas a gente conseguiu trazer aqui na nossa metodologia, né, da nossa empresa, a gente entende que o seu negócio impacta ambientalmente, ele impacta de forma social e ele também impacta de forma com a governança, que é o lucro. Né? A gente fez uma qualificação recente, né, pela Rede ODS Brasil, foi muito legal isso. E a gente está qualificado. Isso é sempre bom de falar. A gente está qualificado. A única empresa privada do Brasil. A gente é a única empresa privada do Brasil que a gente
conseguiu, né, permanecer na qualificação da rede ODS. Justamente por ser uma empresa de inovação. Se não fosse uma empresa de inovação, a gente não conseguiria. Não teria conseguido isso. A gente alcançou um patamar que é feito, né, por toda a galera do doutorado, que é de mestrado, o pessoal justamente acadêmico, que trata com tanto seriedade e respeito que deve ser tratado o tema da sustentabilidade. E para a gente participar disso, pô, foi assim, ímpar para a gente, né? E jogou a gente num patamar de conhecimento sobre a sustentabilidade aplicada no negócio que foi assim de suma importância. A gente aprendeu a gerar planos de ações sustentáveis para diversas vertentes, né, de um negócio, não só do negócio, que é empreendedorismo, educação, específico de diversas formas. A cultura também. Cultura. Então a gente viu que poderia utilizar a educação financeira para dar base para diversas coisas, porque assim, a gente percebeu que um plano de sustentabilidade, um plano de descarbonização, né, redução de gases de efeito estufa, ele é primeiro um plano financeiro, porque aquilo ali tem um custo, né? Tem um custo por trás daquilo ali. Visa redução de custo. Visa redução de custo, aumento da produtividade, a busca do lucro sustentável, porque hoje condena um pouco, né, a questão do lucro, mas o que o ESG quer trazer é a questão de você verificar o que é o lucro sustentável. O lucro sustentável que a gente colocou em voga no nosso negócio é o lucro que você tem previsibilidade, que você realmente, depende da venda do seu negócio, como é apresentado o seu negócio, mas você pode fazer isso de forma sustentável, sem atacar o meio ambiente diferenciadamente ali, que você tem os seus processos que vão trazer isso, a produtividade, que é o impacto social, o seu funcionário é o impacto social da sua empresa. Exatamente. O que é o legal do seu funcionário chegar na sua empresa e, pô, eu gosto de estar aqui. Exato. Eu gosto de trabalhar aqui. Sente valorizado, você pode pagar um custo de capacitação para o seu funcionário. Isso tudo é sustentabilidade. Exatamente. Isso tudo você já está colocando em prática os objetivos da ONU, né, de desenvolvimento sustentável. Os objetivos de desenvolvimento sustentável. E essas são maneiras práticas que a gente introduz nos nossos clientes. Exato. E a gente está conseguindo fazer isso para os micro, pequenos e médios negócios, que é o nosso público-alvo assim, principal. A gente está, de fato, fazendo esse engajamento juntamente com a sustentabilidade, mas dando essa base financeira para ele ter um norte, né? Para ele pisar. Exatamente. Tudo é baseado no nosso tudo baseado na área financeira, que é a nossa área de conhecimento. Exato. E apresentar aí essas complexidades do sistema financeiro nacional, né? Porque a gente está falando sobre o sistema financeiro quando a gente está no mundo dos negócios. Só que a gente quer trazer a digitalização, quer trazer essa tecnologia, fazendo com que o tempo seja a grande chave, né, do negócio. Se eu tenho um dia no meu negócio, se eu tenho um tempo hábil para resolver os problemas que são necessários, é desconhecido, mas em compensação acaba sendo bom isso aí para o empresário. Ele se sente bem, o seu funcionário percebe essa gestão acontecendo no dia a dia e a gente usando a base tecnológica ali no controle, né? A gente dá uma ferramenta de fato, né, para ele ter essa análise dessas tomadas de decisões. E é isso que a gente vai trazer daqui a pouco. Vamos falar um pouco mais sobre essa tecnologia, esse serviço. Sim, eu queria falar mais sobre os ODS. Eu queria aproveitar que a gente estava falando, eu queria falar sobre os ODS, a aplicação prática que a gente trouxe. Perfeito. A gente vai falar de ODS, a gente tem aqui o Saulo, é o nosso macroeconomista da Zeneg, que ele tem essa base, ele traz sempre essa visão mais ampla, né, da economia. E Saulo, eu queria ver com você, que você trouxesse aqui pra gente a sua visão, como por exemplo, duas coisas que permeiam hoje a população nacional, por exemplo. Por exemplo, dá para uma pessoa que não entende, né? Que a pessoa vê que a inflação está aumentando, a taxa de juros ela aumenta, mas como a gente pode trazer, como impacta, por exemplo, eu tenho um restaurante, certo? Como essa inflação e essa alta de juros pode impactar de certa forma
Só um lugar, não precisa dar uma explicação muito técnica, mas assim, mais prática ali, que a gente pode trazer, que com isso que você vai falar, eu já vou trazer a aplicação dos ODS nesse, entende? A inflação, assim, ela é algo, como eu vou explicar para vocês, assim, até meio cruel, porque a pessoa não acorda assim, pô, tô sentindo a inflação. Ela não é palpável, não é igual o ar que você respira. Mas você sente ela quando você vai no mercado. Se você for uma pessoa normal, você vai ver que o feijão tá mais caro, o macarrão tá mais caro, né? A carne pro seu churrasco no fim de semana tá mais cara, a sua cervejinha vai estar mais cara. Pro dono do restaurante, pô, o insumo dele vai estar mais caro. Se ele precisa do arroz para fazer um determinado prato, vai ficar caro. E isso vai fazer o custo dele aumentar. Ele vai perder margem de lucro. Então, ele vai ter que ter um planejamento financeiro. Ele pode ter que fazer, como é que eu vou explicar assim, um ajuste de rota. Ele pode ter 10 pratos aí, se ficar muito caro, o insumo dele pode ter que reduzir de 10 para 8. Tudo vai ter todo um planejamento, Tem todo um planejamento. Porque o custo aumenta. Exato. O custo de maneira indireta ele aumenta, né? Não diria nem direto. Às vezes é direta mesmo, impacta. A gente está falando, eu dei o exemplo aqui de restaurante, mas pode ser tanto para o pequeno, para o médio, até para o grande empresário. Você tem aí o caso do fenômeno também chamado de reduflação, que seria um caso específico da inflação que acontece com caixa de bombom, que antigamente você comprava uma caixa com 500 gramas, aí eles foram reduzindo, mas mantendo o mesmo preço. Isso aí é um efeito da inflação. Aí seria o caso da inflação indireta, como você está falando, que você não... Esse seria até um pouquinho mais difícil de perceber. Eu, por exemplo, eu gosto muito de bala house. Dando um exemplo aqui. Uhum. A bala, ela tinha um tamanho, mas aí ela foi reduzindo, mas o preço continuou o mesmo. Ou seja, nesse caso, é como se você estivesse mexendo no preço, mas sem ele alterar. Você mexe na quantidade. A quantidade de produto. Nesse caso da reduflação, sim. Quantidade de preço, né? É sempre a quantidade. Agora, se tem um caso assim, clássico da inflação, que é... Vou dar um exemplo aqui. Para alguém que trabalha ali de segunda a sexta, pô, a passagem de ônibus é R$4,50, nem lembro qual a última vez que foi R$4,50 a passagem de ônibus. Aí, pô, anuncia na televisão, não, foi para R$4,70. Ele vai falar assim, poxa, eu gastava, R$9, agora eu vou gastar R$9,40. Pode parecer besteira, mas de 40 em 40 centavos, isso aí impacta no orçamento dele. Pro cara do restaurante, pô, como dei exemplo, eu já vou ter que reduzir minha margem de lucro, pô, vou ter que tirar de 6%, agora só 5%. Não, vai ter que recalcular a precificação. Isso. Pode... Muda. E já com impacta isso, diretamente ao consumidor. Ele pode acabar perdendo a base dele de consumidores. Uhum. Exato. Isso serve para vários negócios, né? Não só para uma alimentícia, né? Então, e realmente, Saulo, eu acho que isso é de suma importância mesmo. Tanto o micro, o pequeno e o médio sente realmente isso. Isso impacta na precificação também, né? Que a gente também vai falar, a gente tem a jornada do crédito sustentável, a gente aborda a precificação, isso. Que é... Eu falo, eu sou uma pessoa muito otimista, sou muito otimista. O único assunto que eu não sou otimista é como o brasileiro e o empresário hoje no Brasil precifica o seu serviço e seu produto. A precificação. O cálculo de precificação hoje, eu não confio. Não confio no cálculo de precificação. Ou a pessoa está errando muito para mais ou muito para menos. É exatamente isso. É sempre assim. Exatamente sempre isso. Ou é a pessoa que faz sem fazer conta nenhuma, ou é o cara que acha que está fazendo certo. Assim, botando 5 vezes o valor. Exato. Está só aumentando. Então, por exemplo, a inflação ela aumentou, né? A inflação reajustou ali o valor da cesta básica em tantos por cento, né? Tipo, aumentou 5%. Eu já vi aí no mercado, assim, né? Em negócios, aumentou 5%, o cara precificar R$5 a mais. Não faz nem sentido. Não faz nenhum sentido isso. Mas, assim, justamente porque ele não conhece o negócio dele. Ele vê a notícia por alto, mas ele não entende o impacto daquilo ali. Porque o preço, né, ele impacta diretamente na venda do negócio. O preço vai impactar na venda. E uma vez esse preço impactando na venda, gera uma cadeia de acontecimentos dentro do negócio que
assim, agora a ligação que a gente vai fazer isso com a sustentabilidade é a importância dos ODS, que traz isso. Os ODS, antes disso, que eu vou trazer, eu vou fazer esse gancho com o ODS 17, que é o de parcerias e implementação. São 17 ODS, só para deixar claro aqui um resumo, né? No Brasil são 20. No Brasil... Globalmente são 17. Não, mas globalmente são 17, mas por enquanto é só até o 18 que tá aqui no Brasil. Já roda. O 18 que foi aprovado, 19 e 20 ainda não... Não, e a maioria das pessoas até que conhecem os 17 ODS, elas conhecem somente os 17. Somente sim, os 17. Da maneira mais bruta. Porque são 169 metas. Os 17 ODS trazem 169 metas globais, né? Globais. E as pessoas não seguem isso aí. Não seguem. Elas não sabem isso aí. Quando mal sabem os 17. Exatamente. Então, assim, tu vê que é a importância que a gente percebeu de trazer isso de maneira prática. De maneira prática, porque o que falta, né, hoje na sustentabilidade são práticas. Só que essas práticas, elas têm um custo. E muitas delas causam... redução de custo. Não redução de custo. Muitas delas hoje são... Greenwash. Lavagem verde. O pessoal hoje cai muito nisso. A maioria das aplicáveis, elas são somente estratégias de maquiagem. Para uma estratégia de visibilidade. Isso é novo também, né? Então, assim, às vezes a pessoa, ela acaba tendo esse tema um pouco deixado porque ela quer trazer a visibilidade. A gente vê e não que tá existe errado uma boa intenção. Não tá errado. Não tá errado, mas assim, só que existe uma meta a ser cumprida dentro desse ODS. Entende? Será esse o meu negócio de fato? Olha, por exemplo, eu ODS 17. Nossa, é o 17. Meu ODS é o 17. A parcerias e implementações. A nossa empresa Zeneg tem o ODS 17 da ONU. Mas quais metas específicas a Zeneg e a equipe da Zeneg está atendendo? O ODS 17 fala de parcerias para financiamento, implementação tecnológica de conhecimento. Então, a gente traz o ODS 17 nos nossos serviços, porém a gente atende essas metas específicas. Se eu não me engano, é a 17.2 e a 17.1 que a gente atende. São as metas específicas que a gente atende. Não adianta só ter o ODS em si. Então, assim, essas 169 metas globais, que isso que é interessante falar, elas são 169 metas mundiais praticamente para serem alcançadas. Até 2030, né? Que a agenda... os ODS eles estão pautados na Agenda 2030 e, assim, tá longe ainda. Tem muita gente que ainda não sabe o que são os ODS, o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que esse é o mais importante. E a gente, a Zeneg, né, a gente faz parte do Hub ODS Rio de Janeiro. Sim, uma célula do Pacto Global da ONU aqui no Rio de Janeiro. E o objetivo principal é engajar as empresas à sustentabilidade, né? Os negócios, né? E principalmente a entender o que são os ODS, que a Agenda 2030 seria como se fosse, uma analogia aqui, é como se fosse o sonho. Sim. As 169 metas alcançadas, né? Seria a meta. Porém, os ODS se tornam os objetivos. Realmente, de fato, os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Então, assim, são 17 praticamente, aqui no Brasil tem o 18 também. Então, eu acho que para todo ser humano que a gente falar, por isso que eu acredito que sejam as metas globais nesse ponto, porque algum dos 17 objetivos te toca. Se a gente fizesse um experimento social na rua e colocasse lá os 17 ODS e falasse assim, qual que te cabe? Tem sobre erradicação da fome, tem sobre energia limpa, tem sobre vida terrestre, tem a vida marinha, tem a erradicação da pobreza, trabalho de forma inteligente. O 17, que é parcerias e implementações, principalmente para quem tem um negócio, né? O 17 é muito importante. E, assim, são diversos pontos que trazem sobre raça, gênero, diversidade, negócios, educação, meio ambiente. Então, assim... Energia. Energia. Então, assim, são coisas que...
são esses objetivos, então o entendimento sobre eles tem que ser trazido realmente de forma prática, porque senão fica assim, de forma muito teórica. Sim. Fica jogado. É importante fazer a parte teórica. É importantíssima a parte teórica. Estudar, mas a prática, tem que ser feita. Tem que ser feita. Então a gente eu quero citar também que tem muitas empresas que elas já praticam alguma meta e nem sabem. Porque elas desconhecem. Só de ter uma boa governança, o cara já está bem. É isso. Exatamente. Ele já está praticando. Ele já tem na governança, ele já tem dos 3 pilares ali do SG. Dos 3 pilares do SG, ele vai melhorando isso, né? As consultorias hoje, né, de SG estão aí para isso, para poder trazer essa visão, né, para ele, que é uma visão, né, diferente, e ele adaptar o modo de produção dele, que é o negócio dele sobre isso. E é o mais legal nesse ponto da sustentabilidade é que a gente percebeu uma oportunidade com o nosso negócio. A gente falou, poxa, nós somos da área de finanças. Existe essa necessidade, que é uma tendência global, a sustentabilidade. A gente de cara percebeu que a gente poderia, com ESG, reduzir custo, que quando a gente fala sobre o meio ambiente, se a gente para ver o meio ambiente, a gente tem que medir o impacto daquilo ali. Então a gente mediu o quê? O impacto financeiro. Sim. Então eu vejo, se eu ajudar o meio ambiente, socioambiental, se eu ajudo o meio ambiente, eu ajudo o meu negócio, principalmente, financeiramente. O ESG, no caso o S, a gente percebeu que a gente pode aumentar a produtividade impactando o social ali diretamente. E o G, a busca desse lucro sustentável, né, dele, é a gente trazendo o sistema financeiro de uma forma inovadora, e ele perceber que a educação financeira seria a base disso, a gente consegue, de fato, trazer o lucro sustentável na versão de uma gestão financeira voltada para o acesso a crédito. Que é quando ele se sente desesperado, meu negócio está sem o rendimento ali que eu preciso, o meu fluxo de caixa não está acompanhando, eu tenho ali a possibilidade de acessar o crédito naquele momento ali. E principalmente para as pessoas que têm mais dificuldade de acesso. Exato, que é o meio, o micro, o pequeno. As pessoas que acham que aquilo ali, às vezes, nem é para ela, que elas nem conseguiriam. Exatamente. Sim, eu até costumo usar como exemplo, né, já que vocês falaram de energia, o caso da energia solar, né, a instalação de placa fotovoltaica. Normalmente pode ser não só para uma pequena empresa, para um restaurante, como eu tinha citado, pode ser para uma residência pequena. A pessoa pode pegar esse crédito aí e tentar instalar, né? Não ela, obviamente, mas contratar o serviço de alguém para ela poder instalar. E ela vai ter o benefício ali de ter uma redução na conta de luz, que para um restaurante é excelente, porque reduz o custo da operação. Querendo ou não, a energia elétrica é um insumo para o restaurante. Diretamente impacta. Aí você tem todas as particularidades, né, da energia solar, porque ela pode ser, se não me engano, acho que é on-grid, off-grid, alguma coisa assim, não vou lembrar o termo correto, que ela pode não só gerar para ela, mas ela pode jogar na energia elétrica, e com isso ela vai ter um abatimento na conta de energia. Tudo isso é importante. E ela não só ajuda vou botar assim, a autogovernança, né, as suas próprias finanças, dizendo de outra forma, como ela contribui para o meio ambiente. Exatamente. Ela não, vou botar assim, ela vai usar menos energia elétrica. E ela ainda... É o consumo consciente de energia. Isso, é o consumo consciente de energia. Consciente, essa é a palavra. Exatamente isso. Sustentabilidade é consciência, né? A gente se conscientizar que o futuro ainda vai permanecer aqui, né? A gente pode não permanecer, mas as gerações futuras, nossos filhos, né, e os filhos dos nossos filhos, eles vão estar aqui na Terra ainda. E esse modo de produção, como ele é feito hoje, ele está sendo feito de forma meio que inconsciente, né? As pessoas querem o resultado no curto prazo, mas elas não percebem o que está impactando diretamente. Uma fala pode impactar diretamente. Sim. O modo como eu vou gerenciar o meu negócio pode impactar na vida do meu funcionário. Então, claro, que isso seja de forma... Hoje, coisas que já que a gente está falando de funcionários, a gente pode falar sobre até a nossa palestra de educação financeira para os funcionários. Exato. Que isso impacta no psicológico. Né? Na saúde, na saúde psicológica. A NR1, né? A NR1 aí, que foi agora essa norma, né, de adequação das empresas em
em relação a ver essa questão do impacto na saúde mental, né, de funcionários, de burnout. Então a gente, né, como solução, né, de implementar isso, né, tentar somar, a gente percebe, a gente também foi funcionário também, né, antes da gente começar a empreender, todos nós fomos funcionários, então a gente sabe o que é você ter a dificuldade de separar a minha vida profissional da minha vida pessoal. Então a gente percebeu isso, que a gente poderia trazer uma palestra de educação financeira que ela pudesse ajudar o funcionário a entender o dia a dia dele ali, o dia a dia pessoal dele, que as contas impactam, né? Quando a gente percebe que o financeiro está ali no nosso dia a dia, a gente não sabe como lidar com aquilo ali, isso vai impactar o meu dia a dia no meu trabalho, isso é um fato, principalmente quem trabalha com performance, com metas. Exato. Então, tirar esse peso da consciência ali que, caramba, eu tenho essa conta e eu vou receber só daqui a 20 e poucos dias e eu já sei que o salário não vai dar para cobrir aquele problema e aí eu vou tentar pegar um empréstimo e nesse momento eu não consigo, que eu já peguei de outra situação da festa do meu filho que eu fiz. Já tem outras dívidas. E já tem outras dívidas ali, cartão. Então isso... mais a pressão isso diminui a performance do funcionário. Diminui mais a pressão, né, do seu líder ali ainda vindo e falando, olha, eu preciso de tanto hoje para entregar, você ainda tem esse problema para resolver que é do seu trabalho. Então, assim, e constantemente eu acho que acredito, né, que se a gente não estiver performando bem no nosso trabalho, a gente tem a questão do desemprego, que também pode impactar. Isso gera um turnover na empresa. Quando o cara não está afastado de licença porque tá com uma licença médica, porque tá mal por causa de estresse. Pode ser o caso do burnout mesmo. Às vezes o cara acaba sendo desligado da empresa e a empresa começa a ter várias trocas de funcionários. A rotatividade muito alta. Isso, o turnover fica muito alto e isso diminui a performance da empresa em si. Então, você hoje investir em educação financeira para os seus funcionários é importante, porque ele vai entender, né? A gente fez serviço não para ele entender somente a vida dele, mas ele entender sobre a receita dele, que o salário dele é a receita. E assim, né? E como eu vou trazer isso para o meu dia a dia? Lembrando aquela conta, a gente uma vez fez brincando, a gente estava no B20, né? A gente falou sobre isso. Sobre o ano, né, tem 366 dias, né? 365 dias e 6 horas. E a gente só recebe 12 vezes no ano. Então, assim, a gente ainda tem 300 e poucos dias só de gastos. Que vão ser decisões financeiras que geralmente que vai impactar o meu gasto. Então, assim, eu vou ter que ter uma educação financeira para poder entender aonde eu estou gastando esse dinheiro. Por quê? Eu não vou ter retorno. Não. Então, assim, a educação financeira, a habilidade que a gente tem é sobre olhar as nossas receitas versus ali o nosso gasto. Então, assim, como esse dia a dia meu vai ser? Como vai impactar diretamente essas minhas decisões? Então, assim, essa é a ideia que a gente quer trazer com essa palestra, que a gente vai começar agora aí no segundo semestre. Não, a gente já fez algumas, né? A gente já fez algumas, né? A gente já apresentou em algumas empresas hoje. Já fizemos, assim... gostaram, ainda não existia a NR1 ainda, né? Não, a gente já fazia antes. Já fazia antes de ter a NR1, já era um dos nossos serviços já era essa palestra. Com a NR1, essa oportunidade de conseguir, né, trazer isso. E foi legal, porque foi satisfatório, né? Os funcionários gostaram, eles perceberam que tinha leveza na forma que a gente explicou e não foi aquela coisa punitiva, porque... às vezes a pessoa entende que ela não toma boas decisões financeiras e ela não tem muita... como é que eu vou dizer a palavra? Não sente a vontade confortável para falar sobre aquilo ali. E a forma que a gente abordou foi legal, que tiveram algumas pessoas que elas vieram e falaram assim, poxa, a forma como você colocou, cara, eu achei que eu tava fazendo um monte de besteira, mas eu vi que era só mesmo isso aqui. Aí eu falei, sim, porque assim... finanças é simples. Quem torna fácil ou complexo é a gente. Então, assim, a educação financeira ela é muito pessoal. Aqui estamos na sala com 3 pessoas, mas são 3 realidades diferentes, 3 circunstâncias diferentes, 3 vidas diferentes e 3 decisões financeiras diferentes.
Então, assim, isso é o legal, isso acaba gerando a economia, isso faz girar ali o negócio, faz girar o nosso dia a dia, a nossa evolução como pessoa. Então, assim, trazer esse tema aí em voga dessa palestra de educação financeira ligada à sustentabilidade, que a gente só consegue trazer essa leveza porque a gente conseguiu trazer a sustentabilidade nesse meio termo. Então, assim, a gente viu que não são somente problemas complexos, são problemas que envolvem também a gestão do dia a dia ali, do negócio. A maior parte das coisas são gestão, são essas coisas mais básicas. Exatamente, isso é no hoje, básico ali. Hoje a maioria das pessoas elas têm a maior dificuldade no básico. É justamente saber o básico. E, sim, e hoje muitos outros mentores, eles têm uma metodologia de ensino que deixa a pessoa mais distante ainda. Ela acha que a educação financeira é algo muito mais complexo do que ele pode ser. Exatamente isso. Isso é legal. Isso é legal porque, assim, realmente essa distância acaba... Você descola ele da realidade, né? Ele vê como um ponto de virada de chave, e ele acaba não conectando aquilo com a realidade dele. Então ele acha que aquilo ali vai ser a solução. Isso. Né? Não necessariamente cortar seu cartão de crédito no meio vai ser a solução. Ixi! Sabe? Nem fala. Exatamente cortar isso. o cafezinho. Cortar o cafezinho. Pode não ter a solução. E vai te deixar triste às vezes. Né? Tirar o cafezinho, tirar o coisa. E a gente justamente trouxe essa educação financeira, não é mais moderna, né? Na verdade, é a forma, assim, como... baseado em regras, nas regras do sistema. Eu costumo dizer que é o feijão com arroz ali, o básico bem feito. Exatamente isso. E assim, o sistema financeiro, as regras dele são bem antigas, né? Não tiveram muitas mudanças. Agora está mais essa discussão em relação à taxa, né? Taxação e mudança aí, arrecadação. Mas é uma regra que funciona para todos, entende? Então, assim, Sim. É uma questão que a gente percebeu muito mais o conhecimento ali em si. Se a gente parar na rua, todo mundo vai falar que a educação financeira é importante. Claro. Só que na minha realidade, quando eu aplico isso na minha realidade, ela não funciona. Porque hoje na internet, quando eu vejo um vídeo, eu vejo uma pessoa falando sobre liberdade financeira. E aí eu olho para aquilo ali, para minha realidade... Fala que se resume a investir. A investir. Separa 10% e investe. Exato. Não dá nem para começar a conversa se a pessoa não tem. Se você não tem as finanças ajustadas ali, não dá nem para começar a conversa. Não faz sentido. Então, assim, a gente já começou nessa realidade descolada pelo nosso próprio negócio, que a gente falou, poxa, a gente pode não só gerar um lucro, mas a gente viu que na Zeneg a gente poderia gerar um lucro sustentável. A gente causando impacto também. Porque você trabalhar para micro, pequeno e médio, são muito poucos que escolhem esse caminho de trilhar esse caminho de impacto que quando você resolve um problema de um pequeno negócio, de um pequeno empreendedor, cara, você muda praticamente a forma dele, como ele vê as coisas a partir de agora. Então, assim, é até legal que a gente vai abordar, a gente aborda a jornada de crédito, a gente vai abordar aqui também. Vamos falar. E aí a gente vai falar um pouco mais das empresas. Pode usar como exemplo, pode falar. Pode usar e assim, trazer essa forma como o empreendedor vê o negócio dele. Né? E não só o empreendedor, mas na vida pessoal das finanças, né? Das pessoas, finanças do dia a dia ali. A gente trabalha no nosso modelo, né? Nosso modelo, a gente trabalha tanto para empresas quanto para pessoas físicas. Só que para empresas a gente atende micro, pequenas e médias. Essas microempresas, né, a gente atende MEI, né, diretamente. As pequenas empresas ali, médias, a gente atende para essa gestão de acesso a crédito. A gente vai falar sobre isso na jornada. Mas para as pessoas físicas, a gente trabalha com profissionais da saúde mesmo, né? Diretamente. Também. Autônomos, né? Mas assim, o nosso público-alvo, o nosso foco é profissionais liberais, né? Médicos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos e principalmente para os que têm clínico ou não, né? A gente trabalha diretamente para esse público, a gente sabe que o tempo para eles é o mais importante, então a gente
criou uma metodologia, né, e solução que dá justamente a esse tempo. É aquele, poxa, eu torno minhas finanças automáticas, Casaneg. Então eu posso tranquilo focar no meu paciente, eu posso focar em novos negócios com a minha clínica, eu posso focar da qualidade de vida da minha família e também a qualidade de vida, porque o profissional da saúde, ele cuida da saúde das pessoas, mas ninguém cuida da saúde financeira dele em si, né? Ele fica pulando de plantão em plantão. Ele fica pulando de plantão em plantão, aquela coisa. E como ele consegue receita, porque há uma demanda, a saúde tem uma demanda muito grande, e então ele sempre vai ter a receita, só que ele fica meio que no automático ali. Ele não Júlio, consegue só resgatar aqui uma coisa que você falou, que eu acho que foi bem oportuno, né? Que encaixa bem. Porque também não adianta nada essa questão do plantão que você falou, ele pular de plantão em plantão porque ele precisa arrumar mais dinheiro porque o gasto dele aumentou, por exemplo. Que aí ele não vai ter a saúde mental, ele vai ter o dinheiro, mas aí em troca ele vai perder a saúde. Não compensa. Exatamente. Perfeito. Isso aí que você está falando é a base da inteligência financeira, né? Aquela questão. Isso. Eu vou correr atrás porque eu sei que mais um plantão me dá dinheiro. Mais aquele cliente ali, aquele paciente ali vai me dar dinheiro. Sendo que eu não estou vendo como está sendo aplicado esse gasto. Eu estou meio que no automático. Então, assim, já que esse automático, nesse modo sobrevivência, o que a gente decidiu trazer? A gente percebeu que dá para trazer equilíbrio entre o que ele recebe e as operações dele, seja ele com clínica ou sem clínica. Eu acho legal o profissional da saúde que empreende, que decide ter uma clínica, ele dá esse passo à frente, isso é importante. Ele tá percebendo a qualidade do serviço dele, ele sabe que ele está impactando, isso é muito legal. Mas a gente também ajuda aquele profissional que está ali na formação do dia a dia, do plantão dele, correndo atrás de mais um dia, pegar um hospital aqui, pegar outro aqui, trabalhar na clínica aqui, trabalhar, eu não sei como funciona essa parte profissional em si de forma, mas se ele conseguir equilibrar esses gastos dele no meio do caminho, cara, o profissional ele consegue viver uma vida no estilo que ele quer. E essa é a ideia que a gente quis. A gente viu que a gente conseguindo atacar esse tempo dele, que é o mais importante diante das receitas, cara, esse gasto para ele se torna praticamente um parque de diversões ali. Porque ele vai entender o que é a dívida dele. Porque a receita sempre vem. Mas, e ali meus gastos? Se ele consegue controlar isso, ter essa gestão, é o que a gente quer desenvolver nesse período com essa consultoria de trazer esse conhecimento ali de organização, de controle, de gestão. Então a gente consegue personalizar esse período para esse profissional. A gente consegue trazer uma forma muito mais abrangente, mas personalizada ali dentro da realidade dele, que esse é o detalhe, é o foco que a gente quer trazer. Sim, que não tem receita de bolo, né? Não tem receita de bolo. Cada um tem a sua... Cada um tem a sua visão, a sua realidade, não tem como. Entendeu? Então, mas eu acho muito importante a gente falar sobre jornadas, sobre explicar essas jornadas, explicar sobre as instituições financeiras, as regras das instituições financeiras, as regras básicas que a instituição espera que você saiba e você não sabe. Beleza. E sobre a diferença da instituição financeira e por que os pequenos e os MEIs acham que é impossível conseguir acesso ao BNDES. A gente falar do que a gente fez, né? A gente quer falar sobre isso. Né? Exatamente. É isso que a gente quer falar sobre isso. Porque as pessoas acham que é impossível ter esse acesso. Eles acham que é pro grande só. Eles acham que o BNDES só tá ali para grande e para obra pública. Mas ele não sabe que é viável para um MEI. Um MEI conseguir pegar um crédito lá. Um MEI iniciar um projeto lá. Isso. E assim, a grande questão hoje, né, do acesso a crédito, né, eu acredito que seja ali a questão do relacionamento bancário. O relacionamento bancário ele está ligado diretamente ao sistema financeiro nacional, porque é um banco. Então, assim, hoje, né, existe uma condenação sobre os bancos, né? Os bancos... Banco malvadão, o banco quer que você pegue o crédito. O banco quer que você pegue crédito. É do interesse do banco que é de interesse do banco que você pegue crédito, isso. Que o seu negócio dê certo, que você pague ele e você pegue mais crédito. Exatamente. O objetivo do banco é que você pegue 1.000 e você ganhe 1.500. Para depois você pegar mais e fazer. Exato. Só que a visão... Tu vai pegar 20 mil nele.
ele vai te cobrar 25, que é para você ganhar 40. Isso. E você fica com 15, o banco fica com 5. E você usou o dinheiro do banco, você usou o dinheiro de terceiro para financiar o seu negócio. Ô Bruno, e esse é o objetivo. Em economia, na verdade, a gente também costuma dizer que os juros ele é o preço do dinheiro. Então, quando o banco ele tá te cobrando, vamos supor, tu pega 1.000, aí tu devolve, sei lá, 1.200 pro banco, o banco é interessante, porque ele vai ter os R$1.000 dele de volta, mas vai ter os 200 que ele te cobrou. Exatamente. O banco quer mais a ideia é você ganhe 2 com aqueles 1.000. Então, sim. Esse é legal vocês colocarem esse ponto aí que você colocou e você também colocou no ponto, que por isso que a gente fala, o jornada do crédito sustentável é interessante. Por quê? O que a gente viu nesse meio, que a educação financeira é a ponte disso. Porque de um lado existe uma instituição que quer te ceder esse crédito, o outro você tem um empreendedor que por ele não entender o que é necessário, que existe uma aptidão para isso, né? Ele precisa estar apto, né, nisso, ele entende que o banco quer endividar, mas ele quer me emprestar para me endividar. Sim, mas na verdade, ele quer que você desenvolva, não é pegar esse dinheiro para necessariamente você ir pagar contas somente. Até porque se o banco te emprestar 1.000 e você não pagar, além dele não ganhar os R$200 que ele te cobra para emprestar esses 1.000, ele não vai ter nem o 200 nem o 1.000, pô. Exatamente, porque assim... Ele vai deixar de ganhar 200 e vai perder o 1.000 que te emprestou. Exato. Assim, falando de forma... Um exemplo aqui... E assim, e a gente trouxe, na verdade, a gente quis trazer essa leveza com a jornada do crédito, porque a gente sabe que é uma jornada. E assim, você tá adequado e dentro de todas as regras. Exato, porque a gente tá falando sobre aptidão, cara. Então, assim, se eu tenho um CNPJ hoje, eu tenho direito a acesso a crédito. Sim. O banco, eu tenho. A diferença é quando eu chegar com a minha empresa lá, como é que ele vai olhar? Ele vai olhar a minha empresa, como é que ele olha? Ele olha o empresário, Júlio César tá aqui, veio pedir crédito porque eu sou uma pessoa boa, sabe? Eu faço isso. Não é isso. Na verdade, é a saúde financeira do meu negócio. É o primeiro passo, entende? E assim, são coisas tão... Ele começa pelo básico e depois ele vem trazendo a complexidade. E essa complexidade nada mais é que são as regras do sistema financeiro que as empresas têm que ter a governança necessária para acessar aquilo ali. Então é como se fosse uma garantia. Eu pegar um empréstimo com você, com o Bruno aqui... O Bruno vai querer ter algum tipo de referência de como eu vou pagar, uma previsão. Olha, Bruno, Júlio, beleza, eu vou te ceder isso aqui, mas como? Aí só que o que o Bruno vai utilizar? Quais são os indicadores da minha empresa que vai ser necessário para ele decidir se quer ou não? Porque o que acontece nesse meio do caminho, né, e a triste realidade, a gente vê, por exemplo, o BNDES, que a gente usa como benchmark, né, do acesso a crédito ali. Se você consegue um crédito pelo BNDES, assim, foi visto que seu negócio tem um potencial de baixo risco de crédito. Por quê? Porque você vai pegar aquele crédito para se desenvolver e automaticamente você vai ter o seu negócio funcionando. Você pegou aquele dinheiro justamente para rentabilizar, alavancar o seu negócio, gerando emprego, aumentando a sua renda, dando qualidade para sua família e ainda por cima, se você tiver ali a sustentabilidade no seu negócio, você consegue ainda ajudar o meio ambiente com o seu próprio negócio. Então, assim, o Jornada, ele traz todo esse conhecimento do início ao fim ali, que a gente acompanha o seu negócio e gera aptidão. A gente não vende crédito, a gente não procura uma empresa e pergunta, você quer crédito? Fica muito claro, não vende crédito. A gente não vende crédito. Eu não vendo facilidade de crédito, eu não vou facilitar o crédito para você. Porque eu não vou garantir o crédito para você. A gente vende consultoria, a gente deixa apto a qualquer linha de crédito. Porque a gente sabe as regras de como funciona. Se a gente percebeu que, se a gente sabe a regra, não faz sentido a gente vender crédito. É mais fácil a gente atender esses empresários, sabe? A gente entender a necessidade que ele precisa, o crédito do negócio dele e deixar ele apto. Então, por isso que se chama Jornada do Crédito Sustentável, porque no final ainda da jornada, ele ainda ganha um plano de negócio
os ODS, os Objetivos de Sustentabilidade, que permeiam a atividade dele. Então, ele, além de ganhar ali, entender sobre o negócio dele, que é uma jornada de conhecimento, ele vai entender como funciona o negócio dele e como o negócio dele, o ramo de atividade, impacta diretamente no dia a dia dele como líder, dos funcionários e do meio ambiente em si, da própria governança, que a gente vai estruturar financeiramente isso. E acaba tirando um pouco dessa falácia de que não, somente o BNDES só cede crédito para as grandes empresas. O BNDES ele cede crédito para MEI, ele cede para pequenos. 5 mil e assim, e a gente, e foi legal, a gente fez esse plano ousado, né? A gente teve a nossa estratégia de validação ali da nossa metodologia. A gente abriu um MEI, né? A gente abriu um MEI, começou com um MEI, abriu um MEI. A gente, para validar a metodologia, que a gente sabia as regras, a gente falou, pô, a gente sabe as regras. O plano era ficar 1 ano para a gente conseguir pegar um BNDES com MEI. Exato. E com 8 meses a gente já conseguiu pegar um crédito do BNDES. Uma linha BNDES. Com 8 meses de CNPJ aberto. Com 8 meses de CNPJ. Então, assim, a gente fez esse plano justamente. Só sabendo a regra. Quais documentos precisava levar, como elaborar um projeto. O relacionamento bancário, que era importante, né? O relacionamento bancário. Então, a gente conseguiu, a gente provou a nossa metodologia, em vez de provar num cliente, a gente achou mais seguro fazer isso conosco, que é legal, e isso foi muito legal, né? Que fez a gente ter uma visão totalmente de acolhimento ali, né? A gente entendendo as regras, a gente viu as dificuldades, né, que existem, e a gente ainda por cima, se a gente não tivesse feito dessa forma, a gente não conseguiria trazer o entendimento da burocracia, né, que é a digitalização hoje, né, o quanto é importante ter a tecnologia no nosso negócio, que o nosso negócio esteja de forma digital, a gente saber o que a gente pode fazer no nosso dia a dia que agiliza os processos burocráticos, isso foi muito importante. Então, assim, resumindo essa história, a gente abriu um MEI para poder acessar esse crédito, essa linha BNDES, uma linha pequena empresa. Abrir o MEI foi proposital, porque já que eles não cedem para pequenos negócios, né? Então, a gente colocou como pequeno negócio. Se a gente conseguir esse crédito, a gente conseguiu provar que o problema não é o BNDES em si, não é o banco, e sim é o quê? É a gestão do negócio. E a gente conseguiu, a gente teve esse êxito, foi muito legal, né? A gente com 8 meses, né? A gente foi aprovado e a gente não foi... Isso foi fruto de muita pesquisa, entender como funciona essa questão da gestão financeira, mesmo a gente sendo da área financeira, esse contato com o BNDES, com a área de atendimento, com as áreas internas, entendendo o que a gente podia fazer. Isso foi muito importante, foi diferencial para a gente entender. E a gente ter ali um serviço que pudesse, de fato, resolver o problema, porque a gente percebeu que a gente traz o conhecimento do negócio, o BNDES mostrou isso, uma linha de crédito de desenvolvimento, mostrou que é importante você conhecer o seu negócio. Porque se você conhece o seu negócio, você consegue impactar, cara, a economia em si. Que essa é a ideia. O sistema financeiro quer que você que não tem um CNPJ, que você passe a ter um CNPJ, mesmo como MEI, e do MEI você ser um optante do Simples Nacional, e do Simples Nacional que você ganhe dinheiro e se torne uma empresa de lucro presumido, e do lucro presumido que você ganhe dinheiro e se torne uma empresa de lucro real. Então, assim, essa é a economia que o sistema financeiro quer que você tenha, porém, você precisa da educação financeira que o sistema financeiro quer que você tenha para você entender essa evolução. Que você entender o que é a minha parte fiscal, o que é a minha gestão financeira, a importância do meu fluxo de caixa, de como eu ganho dinheiro nisso, da tecnologia necessária para eu entender as minhas operações e fazer análise. E principalmente eu como líder, né, tomando decisões ali no dia a dia da minha contratação, que vai dizer muito sobre o meu negócio isso. Isso então, é fundamental. Assim, tomada de decisão é... A tomada de decisão. Então, assim, a jornada de crédito, a gente foi feita justamente para sanar esse problema. A gente falou, pô, se a gente fizer dessa forma, a gente atende esse público
E ela, assim, ela acaba sendo extremamente personalizada, né? Porque Sim, ela, totalmente personalizada. A gente conseguiu fazer algo, assim, praticamente... Porque é o que eu falo, do BNDES. O BNDES tem 5.000 linhas de crédito. Exatamente isso. E você tem que ver qual está alinhada ao seu negócio. Ao seu negócio. Entendeu? Ao projeto que você vai apresentar. Exato. Porque muita gente pode não conseguir o êxito porque o projeto não está alinhado à linha de crédito que ele está pedindo. Exatamente. Porque o BNDES tem uma variedade enorme. Adequado, isso. Exato. Não está adequado. Sim, até no banco tradicional a variedade de opções é muito menor do que do BNDES. Exato, porque é o capital de giro do banco. É o que a sua linha... quer dizer, o que a sua linha de crédito, não. É o que a gestão do seu negócio diz. Sim. Então é o capital de giro do banco. É um crédito para desenvolvimento? Depende do seu projeto. Uma outra situação. Isso aí. Então, assim, a gente explica esse ponto para os nossos clientes, que essa é a importância de você não entender somente da instituição. A gente está na ponte entre a instituição financeira, né, o BNDES ali, e o negócio. A gente faz essa ponte de conhecimento, mas a gente não te joga de qualquer forma lá do outro lado. E lembrando que o BNDES não tem consultores privados. Nossa, obrigado. Obrigado. É importante salientar. Bem pontuado, porque ocorrem muitas fraudes hoje, né, em relação a isso, porque o empresário, às vezes, naquele desespero, na busca de um crédito subsidiado, né, de juros baixos ali, ele acaba sendo, no meio do caminho, pego por uma pessoa não bem intencionada que dá essa cara, né, que é o BNDES ali, e acaba dizendo que é um consultor que garante crédito. Não, isso não existe. E assim, isso, gente, infelizmente não existe. Assim, ninguém vai te pedir para fazer um depósito antecipadamente. Exato, ninguém vai pedir para você fazer um depósito antecipado. Não vai rolar. Se acontecer, isso é golpe. Exato, exatamente isso. Quem hoje garante, fala, ó, não, pode deixar que eu vou garantir, cara, já, assim... Porque a gente começa pelo seguinte ponto, o crédito para as empresas, eles exigem uma garantia. Sim. E, assim, a gente explica sobre isso, não vale a pena entrar aqui, né, nesses detalhes da garantia, que é um assunto que precisa ter um atendimento ali para o cliente entender o que é, mas a gente faz outros tipos de entendimento do negócio que torna ele apto, né, ali para o dia a dia dele. E assim, o BNDES, frisando aqui, não contrata consultores, por isso que a gente mudou o nosso modelo de consultoria, né? Essa metodologia mais inovadora permite que a gente fale um pouco mais sobre isso, mas de forma para um entendimento rápido, não é uma coisa demorada ali, que vai, precisa não. É direto ao ponto. Com a gente aqui, a gente faz algo direcionado, direto ao ponto, falando os pontos que são necessários, e a gestão do negócio em si, a gente vai desenvolvendo, né? A gente pode falar aqui das etapas, né? Sim, pode. As etapas do jornada, assim, a gente tem primeira entrada, né? Que a gente chama de entrada, que a gente faz a primeira coisa. A gente tem um dashboard que a gente utiliza, né, uma plataforma de educação financeira, mas hoje ela ainda é a ferramenta né? Uma ferramenta no Power BI. É a ferramenta no Power BI que a gente faz uma ciência de dados financeiros da empresa. Isso aí pode ser de MEI, você que é MEI, micro, ali, pequena empresa, média empresa. A gente faz uma análise assim de todos os dados financeiros do seu sistema, da sua planilha de controle, ou Júlia, eu não tenho nenhum controle financeiro. Caso você queira mandar os extratos para serem analisados, a gente faz já essa nesse análise, primeiro momento a gente faz a análise dos 12 meses anteriores. Uma ferramenta também, uma planilha de controle, algo do tipo, ou diretamente. A gente queria que fosse direto para a ciência de dados logo, né? Direto, né? Então, jogar essas informações no dashboard, você já tem essa visualização, né? Esse período, você já vai ver aonde estão os gargalos de cara, assim, a gente já gera para você um impacto, assim, a curtíssimo prazo, praticamente, que são em 3 meses a gente faz essa modelagem financeira que já vai dizer sobre a sua capacidade de pagamento, já vai dizer sobre a capacidade que você já pode ter de parcela,
você já vai ter uma ideia de quanto você pode pegar de crédito. Totalmente. Você já vai ter uma ideia de qual linha de crédito vai servir para você, que vai ser mais adaptada ao seu negócio. Então, assim, você vai... E principalmente você entender o seu projeto, né? Que é o mais importante. Uma vez feito isso, esse período são 3 meses, né? Que a gente faz essa adequação da empresa. E a partir dali a gente tem a parte de desenvolvimento, que aí a gente olha o negócio... A alma do negócio, né? A gente cria o coração da empresa, que é o fluxo de caixa, a base, né, da empresa financeira, que é o orçamento, né? Saber quanto o negócio custa, quanto gira a minha operação, isso é importante. A gente cria essa parte e a regularização da empresa, né? Que é importante também, a arrecadação ali, fundamental. A parte fiscal, então a gente desenvolve isso com o empreendedor e assim, a gente conseguiu os feedbacks assim muito bons da forma como a gente atendeu, como a gente trouxe esse conhecimento. E o mais engraçado, até os que não viram, perceberam que não era possível pegar crédito. O mais legal é que eles perceberam, eles falaram assim, cara, eu preciso melhorar isso aqui. A pessoa já percebe que, putz, não dá. Pô, isso assim, agora... é o mais legal, né, cara? Porque a pessoa, quando entendendo, ela começa a ver o que faz sentido, o que tá fazendo sentido. Pô, caraca, realmente, eu não daria crédito pra mim. Isso foi mais legal, né? Isso foi legal, eu não daria crédito pra mim. Mas ela só entende quando a gente apresenta os quatro delas. Porque quando ela se coloca no lugar do banco. Exato. O banco, ele só fala que não tem, ele não te fala porque ele não te auxilia dessa maneira mais profunda, falando aonde que tá o problema. O cara, tu chega lá e pede o crédito, ele só fala que não. Sabe? Olha só, porque você não sabe pedir e ele não tem obrigação de te explicar. Porque o pessoal condena ali o gerente, né? O pessoal cai em cima. Eu não tenho um bom relacionamento com o meu gerente. Eu não... É porque, assim, a gente como gerente, né? Eu vou voltar lá, vou voltar. Quando eu era gerente, a gente tem o nosso trabalho ali, mas é estritamente comercial. Então a gente faz um atendimento e uma gerência ali de carteira de clientes que precisam ser trazidas e assim, a gente precisa adaptar aquele cliente ali ao produto e serviço que o sistema quer, que é o nosso trabalho. Então, quando o cliente vem, quero pegar um crédito, beleza, ótimo, maravilhoso, vamos lá. Vamos. Quando eu abro o sistema, eu vejo que, por exemplo, o cara lá, ele trazia quanto fatura o seu negócio? Eu faturo 20 mil por mês. Caraca, pô, maravilha, irmão, já vi aqui, ó. Se tiver tudo certo ali, 60, 80, dá para você pegar aqui de crédito. Quando eu vejo, a movimentação dele é 5 mil reais que passa por mês na conta. Quando passa 5. Quando passa 5. E os outros 15? Porque eu vou analisar o último ano dele para fazer análise lá do crédito. Que ainda tem, dependendo da situação, se não for entendido ali diretamente, eu vou passar para a mesa de crédito que vai avaliar o risco disso. E assim, e quando passa para isso, então aí que a mesa de crédito vem, olha, esse cliente aí, então assim, a importância... A pessoa não consegue comprovar a receita. Exatamente isso. Como é que ela consegue? O que é meu? Como é que tá dividido o meu financeiro? Porque eu falei que faturo 20. E você pode até faturar. 5. Você pode faturar 20. Faturar, mas só que você não consegue nem demonstrar que você fatura 20. A questão em si é você conseguir demonstrar que vai conseguir pagar. É isso. Então quando estava lá dentro, eu percebi que eu achava que o cliente ele não entendia o banco. Então eu falei, cara, é uma ótima oportunidade de eu fazer uma consultoria assim e tal. E fui empreender. E quando eu vi que não é o banco, ele não conhece o negócio dele. Sim. Então a gente conseguiu aí, fomos salvos na última hora criar essa metodologia que a gente consegue trazer de forma didática, prática, trazer ali o dia a dia, coisas que permeiam a realidade dele, tirar um pouco a parte técnica, né, no nosso linguajar ali, que às vezes descola também o cliente daquela realidade ali sabe, de como eu vou fazer o meu negócio funcionar. Como é que eu comprovo isso, Júlio? Como é que eu consigo fazer que minha empresa esteja apta? Como é que eu consigo fazer, qual linha de crédito eu vou saber? Como é que eu vou lidar com o meu negócio no dia a dia para deixar ele apto, ter essa governança com sustentabilidade? Então, se a gente não for prático nesse período de ensinar isso a esse cliente e trazer no curto prazo ali que
visto como as informações hoje estão na internet, tudo a gente pode buscar, mas o conteúdo necessário para eu me diferenciar no meu negócio. Sim. No caso, a gente se diferenciou com a nossa metodologia, a nossa consultoria. Para o cliente, a gente explica para ele a importância dele entender o negócio dele mais rápido possível. É isso que gera um resultado, é isso que gera uma aptidão. O que eu estou deixando de fazer? Como a gente falou, aquele cliente que, quando você lembrou agora, foi muito bem. Aí o cara falou, pô, eu não daria crédito para mim, entende? Por quê? Cara. Porque ele viu que não tinha como garantir aquilo ali. Não tem. Pô, eu vou pegar, mas, cara, como é que eu não vou pagar aquilo ali? Ele já percebe que ele não vai conseguir nem pagar. Exato. Na hora que a gente explica para ele quanto vai ser a parcela, antes dele falar com o banco, ele já percebe que ele não vai conseguir pagar. Sabe? Então, ele já assim, consegue ver. É isso. Então, assim... E isso que deixa a pessoa endividada. É isso que deixa endividada. Assim você se complica. Exato. Porque se eu não tenho crédito, eu não tenho dívida, certo? Uhum. No momento que eu acessar o crédito, tenho uma dívida agora. Tudo bem. Se você conseguir honrar a sua dívida, não tem problema algum. Inclusive incentivo. Exatamente isso. Então, assim, por isso que a gente gera não somente a ideia de um plano de negócio ali, né? A gente dá essa base financeira e sustentável ao mesmo tempo, que a gente, adaptando isso, consegue fazer com que ele entenda o negócio dele em si, mas também ele, com fluxo de caixa que a gente cria nessa análise financeira da entrada, né, que a gente faz do jornada, ele consegue analisar o fluxo de caixa dele. Sim, e tem uma coisa que eu também quero acrescentar, que a gente tem percebido muito nos clientes, que tem muitos clientes hoje que estão enquadrados de maneira incorreta. Muita gente, quando a gente faz essa análise de fluxo, faz a análise do orçamento dele, a pessoa é MEI, não, fala, não, eu sou MEI, e fatura 30 mil no mês. Exato. Ela está desenquadrada há muito tempo, ela já deixou de ser MEI há muito tempo. E está deixando de ganhar dinheiro. Ela está deixando de ganhar dinheiro. Ela está travada, ela está travando o limite dela. Exatamente e tem muita empresa que fica travada, não diferente dessa, um pouco maior, travada no simples. Tem empresa que já fatura muito mais, fatura 1, 2 milhões e está travada no simples. Exato. Então, assim, isso é legal porque aqui tem a questão fiscal, né, que envolve isso, esse crescimento. É ruim, né? A gente que é da área de finanças... Faz mal para a própria empresa. A gente que é da área de finanças... só estranho pra gente quando a gente pega, às vezes, uma consultoria. Você está limitando o seu crescimento. Exato. A gente pega uma empresa que o cara fala, pô, mas se eu crescer, eu vou pagar mais imposto. E assim... Mas tu vai ganhar mais. A gente criou essa forma de falar, mas pra gente, no início isso era muito estranho, né? Suave, estranho, porque a gente fala assim, cara, porque é um sinal que... É bom trazer uma prática para poder meio que quebrar um pouco isso. Por exemplo, R$100, né? R$100. Eu tenho que pagar o imposto nesses R$100. Vamos dizer, 8%? Tira quanto? Fica R$92 ali, sobrando. Uhum. Cara, você, a cada R$100 que tu entra, tem que dar 8. E esses R$92, o que você tá fazendo? Se você precificou da maneira correta... Não é? Então, assim... vai ter uma boa margem de lucro aí em cima. Esse é o ponto que a gente quis trazer, sabe? Para poder você entender o seu lucro líquido, que é o lucro sustentável. Porque o imposto, independente, que ele vai estar ali. E se você decide... Por exemplo, como a gente pegou alguns clientes, né, que eram... eles estavam desenquadrados, que a pessoa faturava acima ali no mês, e ele não ia para o simples por uma questão de, sabe, medo de pagar mais imposto. Mas assim, se ele pagasse, ele ia ter fornecedores que iriam reduzir um custo absurdo no insumo dele. Ele poderia pegar um ponto de venda maior, porque ele tá ali ganhando mais. Para tu ver, o cara faz um negócio. Mais crédito, ele consegue. Exato, porque se ele tá ganhando 40 mil como MEI ali, 30 mil, cara, o negócio dele é bom, cara. As negociações ficam cada vez melhores. Exato, o negócio dele é muito bom, ele tá faturando, ele já desenquadrou, cara. Ele é assim, é o que a gente fala, né? O cara é um puta de um empresário, só que ele tá se limitando por um conhecimento que ele não tem ainda. Que é o quê? O conhecimento ali das habilidades financeiras ali. A gente vem e apresenta. A gente vem e apresenta isso. Quando a gente apresenta, aí ele fala, pô, então vai dar? Não. Não vai dar. Por quê? É uma jornada. Porque você agora vai ter que começar
essas mudanças até você poder acessar crédito. Por quê? Você não vai, você já está aqui. Se a gente apresentar, você já não está enquadrado a acessar. Isso aqui, a tua linha de crédito não vai ser como pequena microempresa. Já vai ser uma outra tipo de linha de crédito específico. E não digo só em si, a gente fala do BNDES, porque o BNDES a gente, como nós somos da área de finanças, a gente quer o crédito subsidiado, é o crédito sustentável ali, né? A gente fala de sustentabilidade porque a gente quer que o negócio desenvolva. E a gente não quer simplesmente que você pegue um capital de giro e pague ali as contas que você está em dívida. Não. Isso aí a sua empresa tem que estar apta para fazer sempre. E quando eu pego o capital de giro com a minha empresa, eu tenho que já pensar em pagar para pensar na próxima possibilidade. Quando apertou aí, Bruno, pô, não deu, não tá dando, Saulo, novos negócios, de exemplo, não aconteceram, capital de giro. Novos projetos. Eu gosto muito de pegar esse capital para fazer investimentos para aumentar seu projeto. Exato, aumentar a receita. Até no restaurante. Você comprar um maquinário novo, você expandir, comprar um novo forno, e você... Sim. Isso aí você tem que estar totalmente adequado para você poder fazer esse investimento no seu negócio. Isso é um investimento no seu negócio. De repente, para ele expandir, ter uma outra unidade, ele pegar um crédito para isso, para ele comprar equipamento, poder equipar. Até nisso aí, vou botar assim, imagina que ele tem uma unidade. Para ele abrir a segunda, ele tem que estar tudo certo naquela unidade. Porque senão não adianta, que aí vão ser 2 dívidas que ele vai ter. Exatamente. E existe linhas de crédito específicas para aquisição de equipamentos, né? Existe linha de crédito para todo tipo de negócio, para todo tipo de atividade e produção também, né? E assim, por isso que é importante, a gente quer trazer isso, porque é importante você conhecer o seu negócio, né? De ponta a ponta. O dono do negócio, quando ele decide abrir ali, empreender, como, né, não diga, a gente diz, né? Empreender por necessidade, sim, empreender porque você quer entender o propósito de você, a tua profissão. Exemplo, né? Eu vou falar por mim aqui, e talvez reverbere para vocês também. Que é o que? A gente decidiu utilizar o nosso conhecimento para gerar propósito para as outras pessoas, através do quê? Das finanças. Então, a Zeneg veio nessa pegada e esse time aqui é o time que aceitou a ideia ali e a gente está desenvolvendo isso e a gente viu que problemas a gente pode resolver da sociedade em si. E quando a gente percebeu, a gente estava resolvendo um problema de desenvolvimento socioeconômico. Porque se a gente ajuda as empresas a se desenvolverem, a gente está resolvendo um problema da economia do país. Porque se um negócio ele aumenta, ele expande, ele gera emprego. Se aquele empresário eu consigo ali o êxito dele, que ele conseguir pegar aquele crédito, e automaticamente ele vai se sentir muito mais feliz, o negócio dele vai reverberar dentro da própria casa dele, que a família dele ele vai poder ter tempo para a família. Então a gente consegue trazer uma fidelização também além disso. A gente não é só a questão em si do crédito, é a questão do que esse crédito, do que esse êxito ali no negócio, ele reverbera no negócio. Entende? Então a gente quer garantir muito mais a segurança da boa execução desse recurso do que necessariamente a questão somente de uma aprovação de crédito, porque esse é o trabalho que o BNDES quer. Esse é o trabalho que o seu banco ali no dia a dia da sua operação quer que você tenha. É o seu gerente, ele quer ser seu parceiro no seu dia a dia. Sim. Entende? Então, assim, a gente só quis trazer esse formato do Jornada de Crédito para justamente a gente conseguir perceber que esse acolhimento, esse atendimento e esse conhecimento gerasse um tripé de resultados, entende? Não somente uma coisa solta, né? Mais uma consultoria no mercado, né? Mais uma consultoria empresarial, mais uma consultoria financeira, mais uma empresa ali vendendo gestão de crédito, pedindo para você vir para o meu negócio para poder acessar crédito, que eu vou fazer isso, aquilo. Não é só isso. Isso aí a gente acreditou que isso era o final do filme. Sim. Mas esse meio do período você tem que saber o quanto esse processo vai ser desenvolvido. Só que a gente é aquele ponto. A gente decidiu ser mais direto ao ponto.
para não perder o tempo do empresário, que o tempo que ele está ali, ele poderia estar produzindo, né? Uhum. E esse é o ponto mais importante que a gente quis trazer da jornada. É que é prático, né? A gente deixou o negócio mais prático, mais rápido, assim, e a pessoa tem um entendimento do que está acontecendo. Exatamente isso. Então, aproveitando que a gente falou do Jornadas, eu queria também lembrar da palestra que a gente apresentou mês passado. Que é do sim, para mulheres, né? O Florescer Financeiro, a gente, né, o Florescer Financeiro, né, a gente tem que contar da onde ele veio, né? Porque da onde ele foi idealizado. De onde foi idealizado. Do Cria Brasil. Exato. Aonde foi... O Florescer Financeiro foi... a gente, né, a Zeneg ganhou um prêmio de economia criativa com o serviço Jornada de Crédito Sustentável. Exato. Fórum de Transformação Sustentável. A gente ganhou esse prêmio de economia criativa do maior festival de economia criativa do Brasil, que é o Cria Brasil. E houve uma maratona de impacto onde... Foi agora, em janeiro de 2025. Foi em janeiro de 2025 agora. E a gente acabou tendo essa aceleração. E a gente parou para pensar, né? E foi legal pra gente, porque a gente, um prêmio, né? A gente acabado de constituir o serviço ali, ó, validamos. Aí a gente ganha um prêmio, assim, né, cara? E às vezes você vê que validar. Que são coisas mesmo divinas, assim, sabe? Que acontecem na nossa vida. E mostra o propósito, que é o mais importante, né? Que a gente viu que... A gente falou, cara, se a gente criar algo para as empreendedoras, né? Que a gente viu... Foi a necessidade lá do evento, que muitas empreendedoras chegaram na gente e falaram como era legal essa jornada, como era legal, como seria bom para o negócio delas. Exatamente. E a gente, cara, vamos fazer alguma coisa para isso. E os negócios de impacto também, né? Que existe o crédito, né? A gente fala muito sobre essa questão do crédito, que eu pego ali aquele dinheiro e faço aquela dívida, mas existe o crédito não reembolsável também, né? Que é aquele crédito que eu pego e eu não pago. Em compensação, eu tenho que executar de forma, né, ali totalmente alinhada para o projeto acontecer. Uhum. Então a gente participou disso, né, desse prêmio de economia criativa, e a gente conseguiu ganhar com a jornada do crédito sustentável. É um serviço premiado já. E a gente conseguiu fazer o Florescer Financeiro, que é específico para empreendedoras. A gente viu que tinha que trazer uma pegada, né, mais diferente ali, uma pegada mais de conhecimento ali do negócio, e fazer aquela líder, né, aquela dona do negócio, ela entender de fato o negócio dela ali desde ponta a ponta, porque muitas, né, tem a questão da vulnerabilidade ali também. E não só a vulnerabilidade, muitas são de mães solos, de mães atípicas, e legal conhecer essas mulheres, porque a gente fez algo que eu achei muito legal, que a gente poderia fazer. A gente já tinha feito um evento desse para mulheres do campo, para gestoras do agronegócio. Foi online, né, cara? Foi diferente, né? A gente fez online. A gente fez para primeiro, né, foi em 2023, né? 2023 a gente fez. Com a parceirona nossa, Vanessa da Agromulher. Vanessa Sabione, da Agromulher, que faz um trabalho diferenciado em relação à gestão ali do campo para dentro da porteira, né? Que ela fala, eu acho muito legal essa fala dela. E a gente fez um ali voltado para o agro, né? Foi online, né? Foi diferente, foi desafiador para a gente, né? Também. Sim, fizemos um evento pelo Zoom. Pelo Zoom. Para mulheres, foram para mulheres do agro. 20 e poucas mulheres. 20 e poucas mulheres. Muito legal. E a gente fez agora, né? Em maio de 2025, a gente fez essa aceleração do Cria Brasil. A gente começou lá, idealizou lá no começo do ano. Lançamos em 8 de maio. É o Dia da Mulher. 8 de março, Dia da Mulher. Dia da Mulher. A gente já fez o lançamento. Posicionou ali tudo. Reuniu essas mulheres e em maio a gente fizemos os eventos presenciais. Fizemos 2 eventos presenciais. Um num lugar maravilhoso, que é a Casa das Pretas, que a gente fez voltado para negócios de impacto, nessa pegada muito mais cultural ali. Trazendo a visão ali, né, do fomento da cultura, e quanto a educação financeira e as finanças é importante nos projetos de cultura também, porque uma produção artística, por mais que ela aconteça, né, o produtor, ele entender ali o custo daquilo ali para ele justificar e tomar, né, participar desse edital, conseguir, é importante.
E a gente fez o outro no Alterdata, na Barra, no Espaço Alterdata, com a nossa parceira aí, a Fátima Araripe, da Fácil Gestão, que ajudou a gente a idealizar esse projeto aí maravilhoso, e com outros parceiros, assim, fenomenais que participaram com a gente. Que no futuro virão aqui no podcast. Que no futuro também virão no podcast aqui também, que a gente vai começar. O Zcast é esse projeto embrionário que a gente começou hoje aqui, a gente se preocupou muito mais com o conteúdo passar, a gente não trouxe essa questão de querer trazer algo para impressionar, né, o ambiente do podcast, mas sim o que o Zcast quer trazer, né, para o público que vai estar ouvindo, que a gente quer trazer esse conhecimento. A gente está só começando a falar de finanças, né? A gente trouxe aqui um pouco sobre a gente, que a gente quase não fala sobre a gente, né? A gente tem esse posicionamento de um pouco menos de mídia e muito mais prática ali, ação, que é mais importante. Só que a gente, uma vez visto, a gente tá recebendo feedback, né, de clientes, de parceiros, falar, cara, vocês têm que vir um pouco mais para mídia, vocês precisam. Só que a gente não tem um formato de blogueiro, eu não consigo colocar influencer, colocar ali, falar do meu dia a dia. Isso aí para mim isso para mim é um desafio. Tá sendo um desafio, porque mas aos pouquinhos, né, a gente está vendo que precisa, né, também a gente vê, e é legal quando a gente faz aqui, né, como esse podcast que iniciou hoje, algum vídeo que a gente faz, a gente perceber que as pessoas olham assim, cara, legal, ouvir você falando sobre isso, cara, você é super bem, você tem uma presença, isso ajuda a quebrar um pouco essa coisa. Então, assim, a gente quer real, a gente quer ser real, né? Nós somos pessoas reais, somos seres humanos comuns, com famílias, desafios da nossa vida, e a gente procurou evoluir, ajudando outras pessoas a entenderem esse mundo das finanças aí de forma, né, completa. O Florescer Financeiro foi o mais legal, que teve 100% de satisfação, né, cara? Legal. Foi muito legal. Um evento muito legal. Perceber, inclusive tá no YouTube, né? No nosso canal do YouTube. Já tá no YouTube, já tá lá no A gente tá no canal do YouTube e também aqui o tá na íntegra. Tá na íntegra lá, né? Então, se você quiser... Só cortamos o coffee break. Só cortamos o coffee break, mas se você quiser conhecer sobre orçamento, né, gestão de dívidas e gestão para o futuro, vai lá no nosso canal do YouTube e assiste lá, tá na íntegra o Florescer Financeiro lá, que a gente fez esse gravado. E assim, foi bem legal a satisfação que a gente teve. Pegamos alguns depoimentos, né, de participantes ali. Esses ainda não estão lá não, mas em breve vai sair. E a gente também tem bastante feedbacks assim de clientes também que já participaram dos nossos serviços. E esse aqui é mais um projeto de mídia nosso, né? A forma da gente se posicionar nas mídias. A gente vai começar, né, a fazer mais de forma mais pontual. Falar, né, sobre nós, falar sobre educação financeira de uma forma diferente do que é falado, né? Não nessa pegada tanto do investimento, mas sim na pegada do dia a dia ali, do que permeia as minhas contas, do que permeia eu, que de repente a pessoa se vê ali, está endividada, alguma coisa do tipo, e não sabe como sair. Como é que eu gerencio isso, sabe? Então a gente quer servir aí como parceiro do nosso cliente, não ser somente ter o cliente ali um número, mas sim uma pessoa na qual a gente conseguiu fazer ela progredir de determinada forma com a nossa parte, oferecendo esse conhecimento financeiro. É que é o impacto que a gente quer causar, né, cara? A gente quer gerar um impacto socioambiental aqui, fundamentalmente na nossa comunidade, na nossa região. Exato. A gente está, inclusive, fazendo esse trabalho bem voltado aqui para o Rio de Janeiro. Exato. Que a gente entende que aqui a nossa periferia tem que... Exato, e o Rio de Janeiro é aquela gentrificação, que é a mudança ali, né? Muito diverso, né, aqui. E assim, tem muitas comunidades aqui também. Muitas comunidades, a gente quer trabalhar com muitas comunidades. E a gente vê a importância do empreendedorismo, a gente conheceu alguns pessoas do mercado de governo também, que também trabalham diretamente nesse empreendedorismo de comunidade, que é a veia pulsante também, né, de uma economia aí que, assim, que se for bem organizada, consegue gerar impacto, cara, assim, absurdo também. E é uma coisa que eles já fazem, né? Eles já têm a disposição de empreender em si, mas esse conhecimento das finanças ali
é mega importante, sabe? E não é um conhecimento complexo, né? É uma coisa simples ali do dia a dia. A gente está trazendo as regras ali, só que trazer de maneira prática e leve. Exato. Então a gente, uma coisa que dê para as pessoas resumindo, a gente tenta transformar a matemática em palavras, sabe? Aqui, a gente hoje aqui falamos sobre vários assuntos matemáticos. E aplicáveis no dia a dia de todo mundo. E aplicáveis no dia a dia, que é o mais importante, é ele ser aplicado à realidade da pessoa, né? Não adianta só ser falado ali, falar, mas a pessoa ela não consegue falar assim, cara, ele falou, mas não conectou. Isso não faz sentido com a minha, não faz realidade. Sentido com a minha realidade, sabe? O meu negócio, pô, ele falou comigo de acessar crédito. Não, beleza, mas o problema de muitas pessoas que tentam ensinar educação financeira é falar de coisas que estão fora da realidade daquela pessoa. É isso. Sabe? É isso. É complicado, cara. É complicado. Isso é complicado. Isso aí tem que entender a realidade daquela pessoa, daquele indivíduo. Exato, porque às vezes o que a pessoa quer, existe, né, 3 formas, né, assim, eu vou até arriscar aqui, né, a gente não conhece o cliente, a maioria dos nossos clientes, mas quando a gente vai fazer, né, por exemplo, a gente fez um anúncio, alguma coisa do tipo, a gente sabe, né, a gente já sabe que o cliente precisa ou se organizar, ou controlar, ou gerenciar suas finanças. Cara, isso aí não a gente é um problema de 100%. A gente brincou no Florescer Financeiro, né? A gente até iniciou assim, poxa, a gente não conhece vocês, mas aqui a gente sabe que alguém aqui precisa se organizar, controlar ou gerenciar. Alguém levanta a mão se tem alguma dessas opções. Muitas brincaram falando ali, né? Não, as 3 opções é a minha, tal. Então, assim, é isso que a gente quer trazer, né? É essa educação financeira que está ligada ao meu dia a dia, que não seja punitivo para mim, que eu, né, aprenda sobre finanças e você não diga que eu estou errado, que eu sempre fiz errado isso, que eu tive errado a minha vida inteira. E, na verdade, assim, o que a gente quer trazer é esse acolhimento a você, entender assim, a sua necessidade, porque hoje em dia a escuta ativa é importante, né? E às vezes o cliente ele não é escutado, então ele não sabe ali, né, como eu vou abordar isso, como é que eu vou trazer, entender o meu cliente. Então, a gente criou essa metodologia aí nessa consultoria personalizada aí que traz tecnologia, que traz o financeiro de forma prática para você, sem aquela condenação ali, aquela coisa jogada, né, ali para... pega e faz aí, ó. Isso me fez lembrar de tem que ficar fazendo seus lançamentinhos aqui diários. Nossa, isso aí, os lançamentos diários. Tem tecnologia hoje? Já tem tecnologia hoje para você pegar o seu controle e enviar. Essa é a nossa plataforma. A ideia é que você pegue e você envie esses dados e a gente faz essa análise. Automaticamente, a consultoria, a gente não precisa, né, parar todos os dias mandando ali, a gente pode fazer pontualmente, conversar contigo, ó, a gente precisa classificar isso aqui, o que é isso aqui? É uma única vez, né? Isso. Ó, o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? Ah, pô, isso aqui é isso aqui, isso aqui. No final acabou. Depois é o quê? Só acompanhamento dali, ó. Teve uma mudança nisso aqui, olha, tomada de decisão diferente, muito bom. Olha, caraca, eu vi que eu posso, retirar isso aqui, cara. Eu tô gastando muito dinheiro com isso. É isso. É ótimo. Mas aí você consegue ver isso dentro do teu orçamento. Exatamente isso. E essa é a ideia que a gente fez. E assim, a gente tentou... Assim, tentou não, né? A gente validou de diversas formas para empreendedores, para profissionais da saúde. A gente validou com as empreendedoras agora. Para mulheres, por agronegócio. Para o agronegócio. Então, assim... É uma forma da gente... A gente falou terceiro setor, captação para o terceiro setor. Captação para o terceiro setor. Então... E assim, são muitas coisas que a gente colocou ali que a gente preferiu antes de trazer uma coisa mais midiática, né? Aquela coisa mais de mídia, se posicionar na mídia, dizendo que, ó, estamos fazendo isso, isso e isso. A gente preferiu fazer na prática primeiro, ver realmente se aquilo ali funciona mesmo. E a gente não tinha dúvida que funcionava, a gente queria saber... Tem que escutar o que faz sentido para o cliente. Que faz sentido para o cliente. A gente percebeu que o cliente hoje quer tempo, ele quer que seja feito de forma ágil e ele quer que você agregue valor no curtíssimo prazo. E o curtíssimo prazo, assim, não é uma consultoria daqui a 1 ano a gente vai... Não, cara...
Daqui a 3 meses eu preciso já estar organizado. Pelo menos eu preciso que daqui a 3 meses você já me diga o que eu tenho que fazer dali para frente para eu me desenvolver. E é isso que a gente percebeu nesse período aí que a gente estava de atendimento, que a gente se especializou nisso aí. E isso é o mais legal, né, cara? E vamos deixar as redes sociais aqui também, né? A gente tem nós temos várias redes sociais, né? A gente tem o Instagram, que é o @Zeneg, ZENEG Consultoria. A gente também tem o LinkedIn também. Se você jogar Zeneg no LinkedIn, aparece lá o LinkedIn da Zeneg. Tem também o nosso site, que é o www.zeneg.com.br. E lá tem tudo. E lá tem tudo. Lá no nosso site tem todos os nosso site é um grande portfólio. É um portfólio. A gente fez nesse formato que você pode ver o que a gente faz, né? A gente tem todas as soluções lá. O Jornada do Crédito é a base do nosso ecossistema, né? É a base praticamente do nosso ecossistema que a gente utiliza. A gente ainda está em desenvolvimento, né? A gente está num longo desenvolvimento. E assim, mas a gente está constante, né? Porque a gente está pronto para atender, com certeza. Sim, estamos atendendo. A gente já tá atendendo, a gente tem resultado. E agora a gente está desenvolvendo essa pegada muito mais, né? Com essa base tecnológica, né? Trazer essa visão mais inovadora do negócio. Agora estamos vindo para o digital. E agora estamos vindo para o digital, no formato podcast, né? A gente botou aqui. Estamos arrumando nosso novo projeto. O nosso novo projeto, a gente está arrumando tudo, então a gente se preocupou com o conteúdo, a gente não preocupou ainda aqui como vai estar, tudo isso. E, mais importante disso, a gente tem convidado já, né? Já temos convidado. A gente tem convidado no próximo dia 2, né? Vai ser dia 2/7. A gente vai ter aqui, como a gente trabalha com profissionais de saúde, a gente vai trazer um tema aí que é importantíssimo hoje, que é a saúde mental. Então a gente vai trazer uma psicóloga para falar sobre emoções. E a gente também, né, a gente fala muito nas nossas palestras que o dinheiro também é emocional, né, também. A gente faz muitas coisas erradas às vezes, toma decisões que não queriam por conta, né, por questões financeiras. Que te leva a culpa e te leva mais gasto. Que te leva mais gasto, tudo isso. Então a gente vai trazer, né, uma psicóloga aqui para conversar sobre. A gente gosta de dar o nome, a gente gosta de dar o título, né? A gente vai chamar de emoções financeiras, que a gente vai falar sobre finanças e emoção, como é esse dia a dia, né? Como a gente pode. E assim, é o que a gente tinha conversado com ela, que eu falei com ela, não adianta a gente ficar aqui só falando sobre dores, sobre gatilhos, né? Que essas coisas geram mais dores e gatilhos, porque as pessoas escutam muito falando sobre saúde mental, que eu preciso melhorar minhas finanças, que isso aí acaba com o meu dia, mas só que a gente quer trazer soluções palpáveis aqui. A gente quer trazer, né, nesse encontro aí, a gente quer trazer dicas de como resolver casos pontuais. E assim, a gente espera vocês aqui no nosso próximo encontro com a psicóloga Monique, que ela vai trazer, que ela é da empresa Psi Evolui. E a gente vai ser a nossa primeira convidada nesse projeto que a gente tem aqui. E mensalmente o Zcast vai estar aqui para poder fazer esse trabalho de trazer o conhecimento sobre as finanças baseadas na educação financeira e na sustentabilidade. E daqui para frente ter outros convidados de diversos temas empresários que a gente quer trazer. Já tem nomes em mente, já. E já tem alguns em mente que a gente quer trazer para ter essa conversa real, conectada à sua realidade, ao seu dia a dia e falar para você que o digital, né, nosso objetivo digital era que a gente poderia estar desse lado aqui da câmera, mas a gente quer estar como se estivesse conversando com você, te acolher aqui, entendeu? É isso. É isso? É isso. Dá um tchau aí pro pessoal. Tá, então tchau. Foi um prazer. Foi um prazer estar aqui. Prazer estar com vocês aí. Prazer estar com você. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela audiência. Estamos juntos para os próximos. Estamos juntos para os próximos. Estaremos juntos.